Deixa eu trazer aqui o Marcelo Auler. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Boa quarta-feira para todo mundo. Boa quarta-feira, quarta-feira importante, depois dessa condenação. Vamos trazer aqui nosso convidado, advogado, vai falar, né, foi advogado de presos políticos na época da ditadura, e então, Luiz Eduardo Greenhalgh, vamos lá, trazê-lo aqui sem mais delongas. Deixa ele entrar na sala. Na verdade, ele foi muito mais do que isso. O Greenhalgh tem uma biografia riquíssima. Mas, Greenhalgh, antes da gente tocar no assunto que te trouxe aqui, eu quero fazer um registro histórico. Dezembro de 22, portanto, antes do golpe do dia 8 de janeiro. Saindo da CCBB, onde estava o governo, montando o governo do Lula, eu peço uma carona à então senadora Simone Tebet, hoje ministra do Planejamento. E ela me dá a carona. A gente conversa sobre os malfeitos do governo Bolsonaro. E aí a Simone disse, Marcelo, temos que ter muita calma. Não adianta ir com sede ao pote. Não adianta querer prender o Bolsonaro agora, que vai dar confusão. Ele tem que ser processado, respeitado o devido processo legal, amplo direito de defesa, e quando for condenado, vai para a cadeia. E vai acontecer no momento mais propício. Não deu outra. Foi a previsão correta. Próximo da eleição de 26, ou seja, nós estamos em 25, a menos de um ano da eleição, Bolsonaro preso. Você, como ex-advogado de presos políticos, algum dia imaginou ver general preso por golpe? Não. Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Marcelo, bom dia, Daphne. É um prazer estar aqui com vocês. Eu nunca imaginei, nunca. E nunca imaginei que uma condenação tão grande como foi essa pudesse ser executada sem que tivesse um pio dentro de qualquer das três armas, sem que tivesse uma manifestação pessoal de solidariedade. E eu estou estupefacto. Isso mostra também, e eu quero deixar isso muito claro, a coragem do ministro Alexandre de Moraes. Realmente, ele veio batendo neste processo, tá certo? Levando, tá certo? Com cuidado, sendo pressionado, sendo ameaçado em aeroportos, sendo vaiado, sendo proibido de entrar nos Estados Unidos, sendo cerceado de tudo, e ele manteve o rumo, passo a passo, e vamos chegar lá. E chegamos lá. Entendeu? E chegamos lá. É realmente um momento em que a gente deve dizer que as nossas instituições estão fortes. E olha que nós corremos o risco. No dia 8 de janeiro, nós corremos o risco. Se o presidente Lula, por qualquer motivo, pudesse ter decretado o GLO aqui em Brasília, nós estávamos fora do governo. Foi, né, a decisão correta, não GLO, intervenção na segurança pública de Brasília, etc, 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 etc. Processo, o Lula se afastou do processo, deixou o Supremo tocar, o ministro Alexandre de Moraes vem, né, com coragem, com determinação, né, superando todas as pressões, todas as humilhações, todas as ameaças, certo? E chegou ao fim. Passo a passo, chegou ao fim. Foi ontem, quando eu vi, tá certo? Um na Papudinha, dois no comando
militar do Planalto, um na Polícia Federal, eu fiquei, um na Marinha, não sei das coisas. Eu fiquei impressionado. Impressionado. Eu falei, gente, eu não estou acreditando. Comecei a me beliscar. Eu falei, vamos ver se isso acontece. Mas é isso. O senhor falou que acabou, né? Mas eu acho que é um começo também, né? É um começo porque, como o senhor disse, está todo mundo calado, não teve nota, não teve nada. O que isso abre de perspectiva para mudar a história e como é que se comporta agora esses golpistas de plantão, os militares golpistas de plantão, que sempre tiveram aí, né? A gente sabe que eles sempre tiveram presentes e ameaçando, né? Até pelo Twitter, né? Mas ameaçando claramente nas suas publicações, enfim. Então, Daphne, esse processo pegou ontem, né, o núcleo central. Ainda tem filhotes desta atividade, da tentativa de golpe, nos processos que ainda faltam, nos quides pretos, tá certo? Ainda tem, eu acho que vai pelo mesmo caminho, tá certo? Segundo, nós agora temos que, né, sem ficar soltando muitos foguetes externos, só ficar soltando os foguetes internos, mas a gente tem que ficar de olho, porque né, nós temos 3 foragidos nos Estados Unidos, tá certo? Né, tem essa Zambelli, que não está nos Estados Unidos, mas vai ser extraditada. Tem o Bananinha, o Eduardo, e tem o Ramagem, que fugiu, tá certo? E que tem... pode ter mais. Podem fugir outros desses outros núcleos que ainda não foram julgados. Desses quides pretos, exatamente, eu também acho. Então, nós temos que ficar de olho nisso, tá certo? E acompanhando, tá certo? Um olho no gato e um olho na lata de sardinha, entendeu? Porque nós que somos acostumados, tá certo? E outra coisa, queria dizer aqui, primeiro que eu vi na televisão, como todo mundo viu, o apartamento que o Bolsonaro vai ficar. Eu que conheci de perto, por dentro, o apartamento em que o Lula ficou lá em Curitiba, ele está num hotel 5 estrelas. Num hotel 5 estrelas. Tá certo? Então, fizeram uma reforma para ele. Ele vai lá. Agora, nós temos que analisar e ver os outros que faltam, tá certo? Para que a gente possa cumprir este ciclo, tá certo? O ministro José Múcio ontem falou, eu vi na televisão, ele falando, é um ciclo que se encerra, tá certo? Vamos lá, e ele foi querendo fazer com que as Forças Armadas aceitem o cumprimento da lei, tá certo? Decisão judicial, a gente obedece, etc. E tal, aqueles velhos conceitos, mas tem que ficar de olho, tá certo? E é isso. E num processo legal, hein? E num processo legal. Sem incomunicabilidade, como nós ficamos, podendo receber a visita de advogado a qualquer hora, médico a qualquer hora, familiares a qualquer hora, com direito de defesa, com oportunidade de contestar a denúncia, apresentar testemunhas, entendeu? Não é que nem na época da ditadura que os presos políticos chegavam e o julgamento era uma mera formalidade de uma condenação. É sobre isso que eu quero que você fale. Daphne, o Greenhalgh fez parte de um grupo seleto de advogados, dos quais restam muito poucos com vida, por conta do tempo que se passou, que defendiam gratuitamente e colocando em risco a vida dos próprios advogados, presos políticos da época, que viviam em masmorras, não eram em apartamentos 5 estrelas. As celas eram horríveis. Entende? Como eles, por exemplo, Técio Lins e Silva, que hoje não pôde vir estar aqui com a gente. Tá?
eu queria que você falasse dessa diferença, Greenhalgh, como eram os processos antigamente e como foi agora, aberto, com televisão, todo mundo assistindo, direito a todas as perguntas e a todos os contraditórios. 90 e poucos testemunhas de defesa. É, isso mesmo. As pessoas, na minha época, durante o regime militar, os nossos clientes eram presos no DOI-CODE. No DOI-CODE era um centro de tortura organizado pelo Exército Brasileiro, em que as pessoas sofriam da cadeira do dragão, sofriam do pau de arara, sofriam de espancamentos, sofriam de técnicas de tortura inimagináveis. Mães sendo torturadas na frente dos filhos, filhos vendo o pai sendo assassinado, como foi o caso do Ivan Seixas. Depois de muita tortura, de muito apanhar, eles eram remetidos para o DOPS. Chegava lá no DOPS apenas para formalizar o depoimento, passar o que tinham sido obrigados a confessar no DOI-CODE numa máquina de escrever, datilografada. E ainda assim, se a equipe de análise do DOPS achasse que faltou alguma coisa, você era torturado no DOPS. Tudo isso se passava sem a possibilidade de ter advogado. Havia um período de incomunicabilidade, que em determinado momento foi de 30 dias, depois, no decreto 898, ficou em 10 dias, mas que nunca era respeitado pelos delegados e pelos coronéis do DOI-CODE. Depois eram remetidos para o presídio Tiradentes, aqui em São Paulo, presídio Tiradentes, presídio do Hipódromo, né? E eram levados para auditoria em brucutus. Na auditoria da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, parava o brucutu, tá certo? Formava uma fila indiana de milicos e abria o brucutu e saíam todos algemados, nos pés e nas mãos, para fazer o depoimento. O depoimento era... A pessoa não tinha nem condições de dizer da sua tortura. Quando começava a dizer, não, mas o senhor confessou isso, eu confessei porque eu fui torturado, isso não interessa, eu quero saber sobre os fatos. E assim sucessivamente, até chegar no julgamento. O julgamento era uma farsa. Eu vou contar uma coisa, vou lembrar para vocês aqui. Eu estou lembrando agora. O Lula e a diretoria do Sindicato de São Bernardo... Eu ia falar disso agora, Greenhalgh, ia lembrar isso agora. Vai, conta essa história. O Lula e a diretoria do Sindicato de São Bernardo foram processados pelas greves. Marcou-se o julgamento numa segunda-feira. Só podiam entrar na sala de audiência 5 pessoas por cliente. Eu fui buscar as credenciais na sexta-feira de manhã. Sexta-feira de manhã, a auditoria só funcionava até meio expediente, até 12:30, 1h. Eu cheguei lá umas 10 horas da manhã, subi as escadas daquele edifício, né, fui, conversei, olhei na sala do escrivão, não tinha ninguém, chamei o escrivão, tá certo? Ninguém respondeu, e eu falei, aonde que eu vou pegar minhas credenciais? Aí eu escutei uma máquina de escrever, tá certo? O tilintar das teclas de uma máquina de escrever. Aí eu entrei na sala de audiências, estava lá um sargento datilografando alguma coisa. Eu entrei e perguntei, cadê o doutor Ney? O doutor Ney era o chefe do cartório. Não, o doutor Ney não veio hoje. Eu falei, com quem eu pego as credenciais? Aí ele falou, só pega comigo, pera um pouquinho. E ele virou o Marcelo Idafter. Aquilo que ele estava copiando, ele virou de costas. Aquilo me deu na cabeça.
né? Ele me entregou as 5 senhas, e eu falei para ele, o senhor está datilografando a sentença, é isso, de segunda-feira? Ele falou, não, eu estou datilografando um ofício. Eu falei, então deixa me ver. Ele falou, não posso deixar ver. Eu falei, o senhor está datilografando a sentença. Aí ele, constrangido, falou, doutor, eu estou datilografando o que o juiz auditor mandou datilografar. Eu falei, é a sentença do julgamento de segunda-feira. Ele falou, mas... eu falei, quanto vai pegar o Djalma Bom? Ele falou, 3 anos e meio. Olha que absurdo. Eu falei, o Lula eu ainda não cheguei lá. Eu saí, né? O julgamento era, lembre-se disso, o julgamento era na segunda-feira e a sentença estava sendo datilografada na auditoria na sexta-feira, antes do julgamento. Veja como era a farsa, era uma pantomima. Aí eu desci a Brigadeiro Luiz Antônio, saí da sala, da casa, desci a Brigadeiro atônito. Eu tinha preparado, Marcelo Auler, esse julgamento, era o julgamento da minha vida. Eu estava começando a minha vida de advogado. Eu estava defendendo os líderes de uma greve em São Bernardo do Campo num processo muito famoso, muito conhecido. Eu estava lá e eu tenho um depoimento para acrescentar esse aí. Acaba o seu depoimento. Aí, eu tinha me preparado para esse dia, tá certo? Eu desci atônito. Eu cheguei no meu escritório, liguei para o Lula. Falei, olha, eu queria fazer uma reunião hoje à tarde aqui. Chamei todos os advogados, chamei o Lula e mais alguns clientes, no meu escritório, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, que você sabe onde que era, Travessa Brigadeiro Luiz Antônio, e expliquei o que tinha acontecido. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá, nós vamos denunciar, cada advogado falou uma coisa, tá certo? O Lula, isso aí eu nunca me esqueço, e agradeço a ele a confiança. Ele falou para mim, o que é que o Greenhalgh quer fazer? Eu falei, o Greenhalgh quer não ir ao julgamento, não participar dessa farsa. Aí, mas como? Nós vamos ser condenados à revelia, não sei das quantas. Aí o Lula falou assim, eu estou com ele. A gente não participa de farsa. Ninguém vai ao julgamento de segunda-feira. Foi assim que aconteceu, Marcelo. Mas para você ver como é que eram os julgamentos naquela época. Eu era da Folha, a Folha destacou o Ricardo Couto para ir cobrir na auditoria. Não deram credencial ao Ricardo Couto. Barraram o Ricardo Couto. Aí o Ricardo Couto resolveu ir para a casa do Lula. Foi o primeiro a saber que os sindicalistas não iam à auditoria e estavam reunidos na casa do Couto. Ficaram o dia inteiro... Do Lula. Lá em São Bernardo, naquele bairro que eu não me lembro o nome mais. Casa naquela Antiga. Esquina. Isso. A Casa Antiga, aquela Casa Antiga. Ao mesmo tempo, na Praça da Sé havia um ato público. Eu fui para esse ato público. Cheguei lá, quem eu encontro? Teotônio Vilela, senador da Arena, da antiga Arena. E aí ele virou-se para mim e disse assim, eu queria chegar na auditoria militar. Eu disse, olha, senador, eu lhe levo lá. Não sei se vão deixar a gente entrar. Entrei no Galaxy do Senado, aquele Galaxy enorme. Chegamos lá, os soldadinhos batendo continência para o senador. E o senador entrou e eu não pude entrar. Ao final, eu disse assim, senador, eu vou trabalhar, depois nos encontramos, um abraço. Fui para a Folha, trabalhei, acabou o trabalho, eu fui com a minha noiva, eu não me lembro, foi 81 ou 82 aquilo, Greenhalgh. Eu acho 82. Que ainda não era. Então eu já era casado. Fui com a minha mulher para a casa do Lula. Todos ficaram reunidos lá. Encontrei o Teotônio Vilela lá. Teotônio Vilela chamou para mim e disse assim, Marcelo, vem cá. Tudo muito bem, tudo muito bom. Eu vou esperar sair a sentença, mas eu preciso tomar uma branquinha, senão eu não aguento. Aí eu disse, senador, vamos pedir ao dono da casa. Ele disse, não, ao dono da casa não. Aí fomos eu, a Renata, minha mulher, e o Teotônio, para uma birosca tomar cachaça pura.
E aí saiu a sentença, ao contrário do que o Bolsonaro ia fazer, o Lula imediatamente entrou no carro e foi levado em caravana para o DOPS, que apresentou na mesma noite ao Romeu Tuma. Não fugiu da pena. Foi a tal prisão em que o Romeu Tuma deixou o Lula sair, levou o Lula para visitar a mãe dele. Não é isso? Aí você deve lembrar dessa história toda. Então, nós, nesse dia, eles tinham um fato novo. Nós não comparecemos ao julgamento. Então, a sentença veio datilografada, com todas as condenações, com uma letra de uma máquina. E, no final, o juiz Nelson Machado da Silva Guimarães resolveu de explicar as circunstâncias daquela audiência, que os réus não compareceram, que os seus advogados não compareceram, que ele, então, nomeou um advogado dativo, que o advogado dativo pediu meia hora para ler o processo. Imagina, o processo de 5 volumes, quase 2.500 folhas, em meia hora. Ele fez a defesa e depois o Conselho de Justiça Militar condenou todos eles. Esse adendo à sentença foi feita com outra máquina de escrever. E ficou diferente. Então, quando a gente apelou para o Superior Tribunal Militar, nós dissemos: a sentença estava pronta desde sexta, a sentença, a condenação era uma farsa, e foi pela primeira vez que o Tribunal Superior Militar anulou um julgamento por pré-julgamento. Isso é uma coisa histórica. Aí voltamos de novo, anulou a sentença, voltou. Foi muito interessante isso, mas são fatos históricos e muito diferentes, tá certo? Das condições em que essas pessoas têm hoje. Naquela época não tinha prisão domiciliar, não. Naquela época era prisão, tá certo? Naquela época não tinha conforto de cela, tá certo? E de recolhimento em batalhão, não. Ali era presídio do Hipódromo, presídio Tiradentes, casa de detenção, pavilhão 5, penitenciária do Estado. Esses que foram condenados agora, diante dos presos políticos de 64 a 85, são os almofadinhas. Greenhalgh, eu queria saber de você uma coisa. Eu sei que eu estou estourando o meu tempo, o tempo da Tereza está chegando aí, não sei nem se ela quer participar disso, como ex-militante política, inclusive, que graças a Deus não foi condenada, processada. Mas eu queria saber o seguinte: como é que você vê, está todo mundo reclamando, você falou mesmo, que pelas fotos que você viu, a sala reservada para o Bolsonaro é um apartamento de luxo. Mas você acha que foi errado levarem ele para a Polícia Federal, os militares para o Comando Militar do Planalto, o almirante para a base naval? Você acha que esta preocupação cai bem nesse momento atual, ou Sim. Eles devem ir para a Papuda, todo mundo junto? Não. Com os locais determinados pelo ministro Alexandre de Moraes. Acho que os generais de 4 estrelas têm direito a estar no Comando Militar do Planalto. Acho que o Bolsonaro, que já estava por causa da tornozeleira no apartamento, né, no apartamento de luxo que ele está, tem que ficar. Eu não sou. Agora, tem que cumprir a pena. São 27 anos e 3 meses. Inicialmente em regime fechado. Nós vamos acompanhar esta execução de pena. Eu sempre disse a você em outras ocasiões, eu fui deputado com o Bolsonaro. Eu jamais imaginei que o Bolsonaro pudesse ser presidente da República. Não tinha capacidade para isso. Foi uma soma de circunstâncias negativas
nós vamos pagar muito tempo pelo retrocesso que esses 4 anos de governo dele. E eu sempre dizia que ele não raciocinava. Falava isso quase todos os dias na minha casa. Aí, quando apareceu o filminho dele metendo ferro de solda na tornozeleira, a minha mulher falou, eu tenho que dar palmatória a você. Você tinha razão. O que passa na cabeça de um cidadão desse, tá certo? De fazer o que ele fez? Sinceramente. E vou dizer mais, hein? Não fez sozinho. É isso que eu ia lhe perguntar. Eu também acho que ele não tinha condição de fazer sozinho. Ele não tinha condição de fazer sozinho, porque ele deu a volta inteira na tornozeleira. E estava presa por baixo. Como é que ele ia fazer do lado de trás? Exatamente. Boa, Marcelo, é isso mesmo. Como é que ele fez do lado de trás? Tá certo? Então, lá quem estava? Uma filha e o irmão dele. Acho que o irmão ajudou. Tá certo? Bom, fui eu que fiz, não sei das coisas, não tem. Agora, pelo amor de Deus, né? Falta um pouco, né? Ele não ligou Leco Cré. O cara é um xarope, como dizia na minha época, né? Não tem muito. Mas foi engraçado essa daí. Bom, muito bem. Infelizmente, eu tenho aqui um cronograma aqui de tempo para cumprir, Marcelo, mas passo para você, então. Não sei se tem questões do nosso público comentando muito aí, agradecendo ao Greenhalgh. Eu agradeço também, eu já estourei o tempo da Tereza, mas acho que se a gente quisesse, teria papo para 1 hora aqui com a história do Greenhalgh. Greenhalgh viveu essas histórias todas. Eu presenciei algumas, e ele viveu várias, foi partícipe de várias. Por que não marcamos, então, uma entrevista de 1 hora, depois, num outro momento? A gente pode ficar o convite aqui, agradecer a Regina, meu sentimento é de alívio, de resgate por meu avô, tio, avô e pai, por todos que sofreram nas garras da ditadura. Viva, diz aqui a nossa internauta. E a Júnia Lage, foi um prazer abraçar o Mococa na igreja do Padre Júlio também. Estou plena com a prisão desses Arrahu, comemorando meu aniversário antecipado, mais uma vez. Então, agradeço aqui a Júlia. Vou trazer a Tereza, então, aqui para cumprimentar o doutor Greenhalgh. Bom dia, Tereza Cruvinel, tudo bem? Estava te mandando mensagem, você não estava vendo? É bom, Tereza. Obrigada, Daphne, por chamar. Pois é, queria pedir para entrar só para te dar um abraço, te cumprimentar. Muito obrigado. Um abraço para você também. Se eu tivesse me organizado, até tinha entrado mais cedo, mas eu nem estou no Brasil, então o fuso me atrapalha, entendeu, Marcelo? Por também. Isso que... Não, sem problema, sem problema. Estou com 2 horas a menos, mas sempre gosto demais de encontrar Luiz Eduardo Greenhalgh, a quem todos devemos tanto por tudo que fez, né, na ditadura, pelos presos políticos, pelos perseguidos, incansável, abnegado e generoso, juntamente com meu amigo lá de algum lugar que nos ouve, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Sim. Estamos juntos ainda, viu, Tereza? Eu e o Sig ainda estamos juntos. Ontem eu fui na Comissão de Justiça e vi que tanto eles fizeram nas fotos dos deputados que foram presidentes, que acabou a minha foto ficando do lado do Sig Maringa. Eu falei, estamos juntos, Sig, continuamos. Mas vocês foram presidentes um na sequência do outro? Não fomos. Eles fizeram de baixo, depois subia, depois descia, então apareceu a minha. Depois, ele foi 2 anos depois que eu. Então, mas deu. É um negócio impressionante, os dois do lado, tá certo um do outro. Eu falei, estamos juntos. Tá certo? Greenhalgh, eu vou fazer uma última pergunta de um telenauta nosso. Norivaldo está perguntando assim, falta o Moro. Você acha que o Moro vai parar na cadeia? Não sei. Ele tem imunidade de senador, ele se recolheu, ele ficou quieto, entendeu? Mas vamos ficar de olho. O assunto nosso agora é o 8 de janeiro. O judiciário, né, Greenhalgh, continua tendo os criminosos do judiciário, né? Porque criminosos a gente tem em todos os poderes, né? Mas assim, há uma blindagem
a blindagem que havia para os militares se rompeu com esse julgamento, essas condenações e tal. No Legislativo e no Executivo, depois da ditadura, não havia, tanta gente foi condenada e tal. Mas no Judiciário, com exceção do caso do juiz Lalau e alguma outra coisa sem menos importância, continua existindo uma blindagem muito grande, né, para as figuras do Judiciário. E aí eu estou dizendo o Judiciário de uma forma mais ampla, incluindo o Ministério Público, coisa e tal, a exemplo também do... como chama o procurador lá? Companheiro do Moro. O Dallagnol. Dallagnol perdeu o mandato, mas também na justiça nada pagou, né? Eles continuam blindados, continuam impunes. Mas vamos. Eu prefiro comemorar o positivo, Tereza. Aquele sentimento de alívio, aquele sentimento de justiça. Imagina só, eu ontem eu não vou ficar soltando fogos, nem, né? Mas, gente, quem imaginava, em sã consciência, que nós íamos ver 2 generais de 4 estrelas sendo escoltados por 2 generais da ativa, levando-os para o Comando Militar do Planalto, um ficando numa sala aqui e o outro na posição diametralmente oposta, sem se comunicar. Isso é uma coisa impressionante, para cumprir uma pena de mais de 20 anos em regime fechado. Imagina. Isso mostra o avanço que a gente está tendo. Isso, e eu quero sempre elogiar, tá certo? O ministro Alexandre de Moraes. Porque se esse caso tivesse caído com algum outro, talvez o resultado não tivesse assim. É verdade, tá, também falei isso então, ontem. Devemos reconhecer. Há quem diga que a gente não tem que ficar endeusando Alexandre. Não era endeusar, mas reconhecer que nós temos uma dívida para com ele, devemos reconhecer. É verdade, porque ele sofreu ameaças e agressões físicas em aeroporto, não pode sair com a família, tem que viver com segurança, foi proibido de estar nos Estados Unidos, caçaram-lhe o passaporte, e ele, passo a passo, tá certo? Chegou no que chegou. O pessoal muito alto, ele paga um custo pessoal elevado. Impressionante. E olha, ele fez sem ódio, sem pensar com o fígado. E, Tereza, você estava falando aí que quebrou-se a blindagem dos militares, quebrou-se do parlamento, porque o Ramagem vai perder o mandato. Não, mas e tem outra coisa. É o seguinte, criminosos do Legislativo sempre pagaram com o mandato, ou já foram presos, alguns até injustamente. Verdade, isso é verdade. Então, ali não havia isso, eles sempre foram condenados, tanto com perda de mandato, como também condenações judiciais, né? Não havia isso de ser intocáveis, né? E as pessoas não estão lembrando o seguinte: o Ramagem foi condenado apenas por alguns artigos, porque o Congresso, a Câmara impediu que ele fosse julgado pelos crimes que aconteceram depois da posse dele. Ao perder o mandato, ele vai ser julgado pelos outros crimes, a pena vai aumentar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Greenhalgh, eu até tinha uma pauta aqui para cumprir, tem um programa agora que eu faço, mas se você tiver tempo e vocês não tiverem abordado ainda essa questão, Daphne, eu vou trazer uma questão para sua consideração jurídica, tá? É a questão de o ministro Alexandre ter declarado o trânsito em julgado dos condenados, do Bolsonaro e dos seus companheiros do chamado núcleo crucial do golpe, né, esses que foram presos agora. O Alexandre declarou o trânsito em julgado
para que eles pudessem começar a cumprir a pena, né? Essas penas, esse cumprimento iniciado ontem, quando a prisão do Bolsonaro se transforma, deixa de ser preventiva e passa a ser o cumprimento de pena, e os outros também começam a cumprir pena. Vocês trataram disso aqui com o Greenhalgh? Não, né? Pode falar. Essa questão é muito importante. Ela está, inclusive, muitos veículos tratam dela hoje. O Alexandre declarou o trânsito em julgado a partir do momento em que os embargos declaratórios foram negados. Mas há uma divisão no meio jurídico, porque, teoricamente, a defesa dos condenados teria direito aos embargos infringentes, mas o Alexandre desconsiderou que houvesse esse direito e declarou o trânsito em julgado. O que vem a ser os embargos infringentes? É um recurso, não vou explicar muito o que a Greenhalgh faz depois, mais corretamente. São embargos infringentes quando há um certo número de votos divergentes da sentença vencedora. Eram 4, para que os embargos infringentes fossem cabíveis, era preciso que tivesse 4 votos divergentes, né? Isso para os julgamentos em plenário, porque os julgamentos, historicamente, sempre foram no plenário. Então, sim, quando tivesse 7-4, e daí para frente é que poderia ter embargo infringente. Acontece que há poucos anos, pouquíssimos anos, uns 4, 5 anos, o Supremo dividiu, né? Não tem nem isso, tem 2 anos. O Supremo dividiu e as ações penais passaram a ser divididas em penas, né? Mas não se escreveu no regimento, nem em lugar algum, que, para caber embargo infringente em julgamentos ocorridos nas turmas, então seria preciso ter a metade do voto divergente. Se no plenário, com todo mundo, são 4, na turma entende-se que era preciso ter 2. E houve apenas um voto divergente pela absolvição, que foi o do Luiz Fux, né? Isso está dando já muita discussão, né? Quando o Alexandre declara o trânsito em julgado, é porque ele entende que não cabia embargo infringente, porque houve só um voto divergente, não 2. Mas a justiça, os advogados de defesa vão alegar, eles vão recorrer, alegando que havia o direito aos embargos infringentes. É uma questão jurídica que está colocada. E aí eu trago para o nosso jurista Greenhalgh dar a opinião dele sobre isso. Essa é uma discussão que vai estar rolando já e ela vai dar pano para a manga. Eu acho que isso aí vai ser uma questão jurídica que vai se prolongar, é verdade. E por quê? Porque embargos infringentes, pelo regimento do tribunal, são possíveis quando a condenação não for unânime. Então, basta um voto em contrário para ter direito ao embargos infringentes. Ponto. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal firmou uma jurisprudência há alguns anos de que, na turma de 5 ministros, quando os embargos infringentes são cabíveis, quando pelo menos 2 votos sejam os minoritários. Quando é apenas um voto, como foi no caso desse núcleo crucial, tá certo? Não cabe. E o ministro Alexandre de Moraes, ontem, na decisão que eu li, ele fala: não vou aceitar os embargos infringentes, porque esta Suprema Corte já definiu que, nestes casos de julgamento nas turmas, precisa de, no mínimo, 2 votos. E, neste caso aqui, o Bolsonaro teve somente o voto do Fux
como solutório. Ponto. É evidente que isso aqui vai continuar, mas ele decretou o trânsito em julgado, tá certo? Eu quero ver o que os advogados vão fazer, vão querer levar para o plenário. Tem uma coisa, eles estão começando a cumprir pena, tá certo? Então, isso não tem nenhum problema. Vai se discutir, vai se dar resposta. Acho que o Supremo vai manter a sua jurisprudência de que precisa 2 votos e que, portanto, não cabia embargos infringentes só com 1 voto, embora o regimento diga que cabe embargos infringentes quando o julgamento não for unânime. Essa é uma questão jurídica, é uma questão polêmica e ela vai continuar. O que importa, neste caso, Tereza, é que houve a decretação do trânsito em julgado e houve a determinação do início da execução da pena, tá certo? E as pessoas foram recolhidas e agora vão cumprir as suas penas, tá certo? E em condições diferentes de qualquer cidadão comum, porque se trata de um presidente da República, 2 generais de 4 estrelas, um não sei o que lá, o outro não sei o que lá, ok, o que era almirante ministro da Marinha, etc, etc. Não tem problema, tá certo? Vai cumprir pena, vai ficar fechado, vai contar com lápis na parede dia por dia, tá certo? Como o pessoal do Carandiru faz, tá certo? Contar com o lápis na parede é ótimo. Agora eu só queria lembrar uma coisa. O Demóstenes Torres, que é advogado do Anderson Torres, ingressou diretamente já, não esperou não, com um embargo infringente, que foi recusado. Agora, é muito curioso que o embargo infringente dele, inclusive, é para levantar... O embargo infringente dele é todo em cima do voto do Fux. Ele pega o voto do Fux e leva. Inclusive, vem defender que não é o Supremo, a Corte, que deveria julgar isso. O Supremo tinha que ir para a primeira instância. Coisa já decidida pelo Pleno do Supremo. As teses do embargo de infringente são derrubadas. Ele defende que não era o Supremo, e se for o Supremo não é a turma, tem que ser o plenário. É o voto do Fux. É o voto do Fux. É o voto do Fux, que, como entendimento nosso, aí do Greenhalgh, de todo mundo, não basta um voto para admitir o embargo infringente. Mas é isso, eu acho que vai rolar essa discussão e, no fim, não vai acontecer nada, mas vamos ter esse ruído aí. O ruído, esse processo sempre teve ruído, né? Esse processo, ele foi um processo ruidoso desde o início, tá certo? Né? Nós não vamos nos esquecer das diversas vezes que o Bolsonaro, eu nunca serei preso. Alô, foi preso. Vai contar de 5 em 5. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Agora, eu estava dizendo ontem à noite, aqui no nosso Boa Noite, que a gente tem até, jornalistas, temos a obrigação até de falar isso para as pessoas. Ninguém espere, eu acho que ninguém deve esperar que o Bolsonaro passe, embora ele possa ficar, se não me engano, pelo menos 7 anos em regime fechado, na progressão natural da pena, se fosse o caso, mas não se deve esperar isso, porque eu acho que o Supremo está com esse abacaxi na mão, né? Nos próximos dias, a defesa do Bolsonaro vai despejar uma centena de laudos médicos e exames e atestados, em suma, de alegações médicas no sentido de que o Bolsonaro não pode cumprir a pena em regime fechado, e invocando o caso do outro ex-presidente, Fernando Collor, que está cumprindo pena. Ele ficou só 4 dias na cadeia
e está cumprindo pena lá na Ponta Verde, numa cobertura, num apartamento de cobertura, olhando para o mar de Maceió, né? E aí, eu acho que cria uma situação embaraçosa demais para o Supremo negar ao Bolsonaro o que foi concedido ao Collor. Não sei qual é a sua opinião, Greenhalgh. A minha opinião é completamente diferente. Não tem nada a ver um caso com o outro. O Supremo concedeu ao Jair Bolsonaro a prisão domiciliar. Foi o Jair Bolsonaro que meteu uma corda no seu pescoço e puxou. Foi ele que provocou ao arrebentar com a sua... Mas aquela prisão domiciliar era preventiva, não era na pena. Ok, mas é ele. E outra coisa, ele está se afundando. Me desculpem, eu não quero ficar agorando. Você acha que o Supremo não tem um abacaxi nas mãos? Não tem, acho que não. Deixa eu te falar uma coisa. Se a linha de defesa for que ele teve uma paranoia, que ele teve um processo, um distúrbio mental, que ele ficou ouvindo vozes na tornozeleira, e por isso ele passou a solda, e não sei das quantas, vai acabar tendo tratamento psiquiátrico, hein? Olha, vai acabar havendo pedido de incidente de sanidade mental. Escuta o que eu estou falando. Eu acho temerária essa linha de defesa. Fala, não, porque... Ele falou, teria sido melhor ele dizer como ele disse logo para a moça quando ela foi lá, mas o senhor fez isso aqui por quê? Curiosidade. Ok, curiosidade. Aí, na audiência de custódia, ele quis sofisticar. Eu tive um surto, eu comecei a ouvir vozes, né? Eu quis ver. Se ele começa a ir para o lado psiquiatra, não precisa nem de um empurrãozinho. Ele vai para a insanidade mental. Escuta o que eu estou falando, tá certo? Eu acho que tinha que ficar quieto, cumprir a pena, tá certo? Sem arrumar encrenca na Polícia Federal, tá certo? Acho que a Polícia Federal também tem que ter rigor. Eu já vi ontem um filme que ele foi se despedir da mulher na porta da Polícia Federal e ele foi filmado lá dentro. Ele tem que ficar dentro da cela. Ele não é um hóspede da Polícia Federal, ele é um condenado, definitivamente, a uma pena de 27 anos. Ele tem que ficar em regime penitenciário, ainda que na cela da Polícia Federal. Ele não pode fazer camaradagem, ele não pode sair para levar a mulher dele quase na porta da saída da Polícia Federal, como eu vi. E desculpem, tá certo? Não é? O Lula ficou preso, não punha o pé para fora do quarto. Entendeu? Que história que é essa? O Lula nunca me levou na porta da Polícia Federal para se despedir, nem a Janja, nem ninguém. Que história que é essa? Bom, tem que ficar atento. O pessoal está pedindo para colocar ele logo junto com o Adélio, né? E está perguntando também se ele tem alguma goiabeira ali por perto, porque é perigoso ele conversar com a goiabeira. Mas eu vou agradecer aqui a Rinalda, falando do Moro, né, que o Marcelo tinha perguntado. Se depender do senador Alessandro Vieira, lavajatista e relator da CPI do crime organizado, o Moro ficará livre, leve e solto. Teceu elogios na CPI ao Marreco, salienta aqui a Rinalda. E o Gilberto faz uma pergunta para o senhor, doutor. O STM terá espaço para decidir não retirar as patentes dos generais condenados ou o STM está obrigado pela Constituição a removê-las? Ótima pergunta. Tereza Cruvinel, aqui sim é a batata quente. Aqui sim é a batata quente, porque automaticamente o Tribunal Superior Militar, o Superior Tribunal Militar, vai ter que analisar a situação dos dois generais para ficar tirando a patente ou não, se são indignos do oficialato ou não, se perdem ou não perdem as suas estrelas.
na sua farda. Esse tribunal é mais reacionário, mais conservador do que outros já foram no próprio Tribunal Superior Eleitoral. Apesar da presidente atual dele, né? Que é ótimo. Veja só, nós fizemos um ato em São Paulo, na Catedral, sobre os 50 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, há poucos dias atrás. Você até veio ao Boa Noite naquele dia. Isso, e ela veio, pediu a palavra e pediu desculpas em nome do Tribunal Superior, do Superior Tribunal Militar, aos desmandos, às irregularidades, às arbitrariedades e às ilegalidades que o STM praticaram ao longo do período militar contra presos políticos. Essa pequena declaração dela, que não deu 2 minutos, já na segunda-feira, um integrante do Tribunal Militar a criticou publicamente. Então, este assunto vai reverberar na justiça militar. E nós temos que ver como a justiça militar vai tratar esta questão. Você está falando do julgamento das patentes, a perda de patentes. O julgamento das patentes no tribunal, entendeu? No Tribunal Militar. Teoricamente tem que caçar ao pé da letra? Ao pé da letra. Se a pessoa está condenada pelos crimes... Ao pé da lei, né? Não, e ao pé da letra da lei. Ao pé da letra da lei. Se a pessoa está condenada por crime infamante do ponto de vista militar, né? Tentativa de golpe, que é mais crime infamante, né? Abolição do Estado Democrático de Direito, etc. Quando chegar lá, tem que tirar as patentes. Eu quero ver se o Tribunal Militar vai agir como manda a Constituição e como manda os regramentos militares. Ou vai formar um espírito de corpo. Hein? O que é que você espera para todo mundo? Não, eu espero que tirem as patentes. Do TSE. Eu espero que tirem a patente. Só não tenho certeza disso, pela divisão de forças que existem lá. Mas eu digo assim, o que é que você espera, não o que você deseja. Qual é o seu prognóstico? Não, eu acho que vai ser uma luta renhida lá, Tereza, sinceramente. Eu ainda não tenho uma convicção de que será assim ou será assado, porque o tribunal está dividido. A presidente do tribunal foi à Catedral de São Paulo e pediu desculpas pelo que a Corte Militar tinha feito aos presos políticos, e imediatamente um ministro foi criticada. A criticou publicamente, entendeu? Não se resolveu o assunto interna corporis, foi externa corporis. Então, esse assunto vai ser um assunto delicado, vai ser um assunto que vai dizer muito para nós sobre a conduta das Forças Armadas daqui por diante. De uma decisão do STM, cabe recurso ao STF? Cabe. Então, o que o STM não decidir ali, pode ser que o STF venha decidir depois? Pode. Seria interessante isso, né? Já pensou? Se eles decidem uma coisa, o STF diz não, é muito interessante, porque aí, tipo assim, é a última instância mesmo, né? É quem manda. Legal. É respeitar a Constituição. A Constituição. Vamos acompanhar o STM. Isso é muito importante. Última perguntinha aqui da Rita. Ele não pode ir para um manicômio judiciário, não? Sobre a loucura do Bolsonaro. Ô, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Se insistir muito nessa tese louca, que ele teve um surto psiquiátrico, que ele não está dentro das suas condições... Declarando esquizofrênico, né? Que é isso ele está indo para um caminho muito ruim. Eu não sei o que
Eu conheço os advogados, tá certo? Pelo menos um deles, tá certo? Que o defende. Achei... Isso não deve ter sido orientação aqui de São Paulo, não. Isso deve ter sido de Brasília. Agora, não vamos por aí, porque também, veja só, se a pessoa fala assim, eu queimei a tornozeleira por curiosidade, ok, fez uma bobagem, vai pagar por essa bobagem. Agora, eu queimei a tornozeleira porque eu fiquei, a minha cabeça, de que tinha vozes na tornozeleira. E eu comecei a escutar vozes da tornozeleira, e eu entrei num surto, e não sei o que lá, psicótico, não sei dessa... Ok? Esses sintomas que ele descreve, Greenhalgh, na psiquiatria, são sintomas claros de esquizofrenia. Isso. Ele está se declarando esquizofrênico, então vai acabar numa situação dessa, vai um gaiato e fala assim, eu queria fazer o exame de sanidade mental nele. Poxa, eu não sei para onde... Será que alguém não pensou que isso poderia acontecer? Ele está raiando. É melhor voltar para trás. A audiência de custódia foi uma tragédia para ele. Leiam a ata da audiência de custódia. Foi uma tragédia. Eu preferiria que ele dissesse, eu fiz por curiosidade. Tá certo? A gente acha essa ata da audiência de custódia? Está no processo. Está pública. É pública. Nós já lemos. Eu pego Entendeu? lá. Pega lá e manda uma cópia para mim, Marcelo. Ele se contradiz, porque ele começou dizendo que era curiosidade. Estava fazendo isso. Não, estava fazendo desde o final da tarde. Depois vem dizer que ele surtou meia-noite. Não é possível o surto ter demorado do final da tarde até meia-noite. Isso o Miola ontem levantou no Boa Noite. E no meio do caminho ele jantou com os irmãos dele. Quer dizer, então os outros estavam vendo ele surtado? A história não bate. Não, nada bate. E ainda sobre os militares, só alertar aqui aos nossos telenautas. Eles podem perder a patente, mas a família não perde o salário. A família continua a receber o salário como se o viúva fosse. Não é isso, Greenhalgh? É isso. Mas eu não estou preocupado com essa história do salário. Sinceramente, eu estou preocupado com a patente. Porque aí é uma desonra. Você ser um general de 4 estrelas e perder a patente. Eu assisti, em 1975, na PM, uma cerimônia de retirada de patentes de um coronel, de um tenente-coronel acusado de subversão. É uma situação indigna, né? Vem com uma espada, corta a primeira estrela, corta a segunda estrela. É um troço humilhante, entendeu? Então, eu vou acompanhar isso aí. Precisa de ficar de olho. A fora desonra não afetará as condições de cumprimento de pena, né? Não. Ou afetará? Não, pode afetar, Tereza. Pode, porque aí passa a ser civil. Entendeu? Aí passa a ser civil. Aí não tem por que cumprir pena em quartel. Aí é outra situação, tá certo? Mas vamos acompanhar. Tá bom? Beleza. O Bruno Diegues pediu para ajudar aqui, dizer que esquizofrenia é diferente de pilantragem. Adorei o comentário do Bruno. A Cissa Serve agradece ao Dr. Greenhalgh pelo trabalho naquela época de horror, né? Aliás, gente, quem não viu ainda, veja a Lei de Tempestade, que é uma peça de teatro com André Beltrão, que ela fala da vida justamente da Mércia Albuquerque, que também defendeu presos políticos na época da ditadura militar, lindíssima. Eu saí ao minha querida amiga Mércia Albuquerque. Maravilhosa, né? É isso. E é isso. Mais alguma coisa, Marcelo? Não, agradecer o Greenhalgh que entrou. Era para ser 20 minutos, foi quase 1 hora. Foi um excelente papo, uma excelente aula, Greenhalgh. Mas cedi com muito prazer esse meu tempo aqui para essa conversa. Muito bom. Maravilha. Obrigado a você também, Tereza. Eu só quero lembrar uma coisa. Eu estou com a camiseta dos 40 anos do Grupo Tortura Nunca Mais, que está sendo ameaçado por esse governador bolsonarista Castro, quer tirar o imóvel em que o grupo funciona desde a época do Nilo Batista governador. É uma perseguição política ao Grupo Tortura Nunca Mais, uma pequena sala comercial
que o Castro quer tirar deles. Um absurdo. Bom, a luta continua. Um grande abraço Vamos a vocês, foi um prazer, tá bom? Tá bom, até logo. Tchau. Um abraço, Tereza, obrigado pelo tempo. Beijo, Daphne, até amanhã. Obrigada, Marcelo.